Oi, pessoal, vamos começar mais uma aula aqui do nosso curso de sensores e transdutores. Hoje falando sobre sensores indutivos e magnéticos. Começando pelos indutivos. Bom, todo mundo conhece aqui a lei de Faraday, que diz o seguinte: se uma corrente elétrica é capaz de produzir um campo magnético, então é possível que um campo magnético produza eletricidade desde que eu tenha um fluxo magnético variável ao longo do tempo. Okay? Todo mundo conhece essa lei, né, que viu lá no eletromagnetismo. Nós vamos explorar essa lei aqui num dispositivo conhecido como indutor, onde a força eletromotriz gerada vai depender, além, lógico, da variação do fluxo magnético ao longo do tempo, do número de espiras que compõem a bobina desse componente, que compõe esse componente, e das características construtivas dele. Ok. Como nós podemos explorar esse componente para medir posição, para medir deslocamento? Num primeiro olhar, parece um pouco difícil imaginar a variação das componentes construtivas desse elemento para medir deslocamento, né? Já que eu não consigo, por exemplo, diminuir o número de espiras, não consigo aumentar o raio do núcleo ou a área do núcleo ferromagnético que compõe esse elemento, então me parece que é difícil. Vamos ver quais são as estratégias que são utilizadas para utilizar esse componente para medir posição, para medir deslocamento, ok? Bom, nós podemos definir dois grupos que utilizam indutores para medir posição e deslocamento. Aqueles em que eu tenho um único indutor, ou quando eu tenho dois ou mais indutores, e aí o que me interessa é um parâmetro que eu chamo de indutância mútua que eu tenho entre esses dois ou mais indutores. Quando estamos falando de medição de deslocamento, posição, primordialmente eu vou me basear em mudanças da permeabilidade do núcleo ou do comprimento desse indutor, ok? Comprimento do indutor, eu tenho sensores indutivos de entreferro variável e a permeabilidade eu vou ter os sensores de núcleo móvel. Vamos ver como é que são essas estratégias construtivas, né, para fazer esse tipo de medição. Então tá aqui. Se eu tenho um entreferro variável, eu vou, na verdade, alterar o comprimento do núcleo do meu indutor. Isso é possível por quê? Porque num circuito magnético eu não necessito ter uma continuidade física do meu núcleo para que eu tenha o efeito de indutância acontecendo. É um circuito magnético, ok? Então aqui nesse exemplo que eu estou apontando, eu tenho um indutor que está enrolado sobre uma parte de um núcleo que é fixa e eu tenho uma parte do núcleo que é móvel e pode se movimentar uma distância aqui x em relação a essa parte fixa. Se eu tenho um deslocamento infinitesimal dx dessa armadura do núcleo, eu vou ter então uma variação do entreferro, né, do núcleo igual a 2dx. Dessa forma, eu consigo então verificar que a variação da indutância desse elemento vai ser dada aqui por essa expressão, ok? Se essa distância, se esse comprimento inicial for muito maior do que os 2dx, que é o deslocamento que eu coloquei, então essa equação fica reduzida a isso daqui. Então é claro que eu só posso utilizar isso para deslocamentos muito pequenos, né? Da ordem de milímetros. Se eu afastar muito essa armadura, eu vou acabar abrindo o circuito magnético e aí não consigo mais relacionar com a distância, ok? O interessante desse tipo de aplicação, é claro, é a precisão.
Se nós compararmos aqui com um potenciômetro, né, que é o mais comum para a gente medir deslocamentos, eu verifico que o indutor tem muito mais precisão, tem muito mais resolução. Eu posso usar a mesma estratégia com 2 indutores. E agora eu tenho essa minha armadura móvel entre esses 2 indutores. Como é que eu vou fazer a medição aqui? Eu vou ter a medição diferencial. À medida que que essa armadura se aproxima de um dos indutores, ela proporcionalmente se afasta do outro indutor. Se eu medir essa diferença, eu consigo então relacionar isso com deslocamento com uma precisão maior. Aqui nós temos uma comparação entre sensores capacitivos e indutivos. Por quê? Porque eles são, vamos chamar de concorrentes diretos, por conta da resolução, que é muito elevada. Então, lembra, quando a gente falou lá de transdutor de posição potenciométrico, eles são utilizados em geral para deslocamentos, para determinação de posição de grandes amplitudes, né? Eles tinham problemas em determinação de deslocamentos de baixa amplitude, e para isso eu recorri a um capacitivo. Eu posso também recorrer a um indutivo que possuem elevadíssima resolução. Então aqui a gente está falando de resolução nanométrica. É claro, tudo isso para chegar nessa ordem de grandeza, nós estamos falando também de um arranjo mecânico muito preciso, de circuito de condicionamento de sinal que consegue filtrar bastante ruído, assim por diante. Bom, o que vai diferenciar basicamente uma aplicação da outra, né, quando eu uso um capacitivo ou quando eu uso indutivo, vai depender muito do material que está formando o objeto que eu estou querendo medir o deslocamento, por exemplo. Se eu tenho um capacitivo, eu preciso de materiais que têm característica mais isolante. Okay? Se eu tenho indutivos, eu preciso ter materiais que tenham composição ferromagnética, ou seja, que causem perturbação no campo magnético e gerem um efeito indutivo. Ok? Então, isso basicamente é o que diferencia um do outro. Se o material é isolante, vou usar capacitivos. Se o material é ferromagnético, eu vou utilizar indutivos para medir esse deslocamento. Ok? Bom, um dos transdutores de posição mais utilizados, né, para medir deslocamento é conhecido como transformador diferencial linear variável, ou pela sua sigla em inglês LVDT, Linear Variable Differential Transformer. Como é que é esse tipo de transdutor? Vai ser um sensor indutivo, utilizado para medir deslocamentos lineares. Ele também é utilizado para deslocamentos angulares, mas aí a gente tem alguma adaptação nele que a gente vê daqui a pouco. Ele é bastante sensível, ok? E ele possui 3 enrolamentos independentes, espaçados simetricamente ao longo de um tubo isolador. E vai se basear, nesse caso, na variação da indutância mútua entre um enrolamento que ele chama de primário e outros 2 enrolamentos que ele chama de secundários. E tem um núcleo de material ferromagnético que se movimenta ao longo do tubo central com um atrito desprezível. Opa, olha que interessante, ele está falando de enrolamento primário e enrolamento secundário. Vocês já conhecem isso, já estudaram isso, e aí em algumas outras disciplinas, ele está falando de um transformador elétrico. Sim, o LVDT é um transformador elétrico adaptado para medir deslocamentos. Olha que interessante. Então ele tem lá um primário e o secundário é dividido em 2 enrolamentos. Então ele tem 2 secundários e dessa maneira ele vai medir o deslocamento. Vamos entender como. Ele tem um núcleo aqui que se movimenta alterando a sua posição entre o primário e cada um dos secundários. Numa posição
aqui de calibração, vamos chamar dessa forma, o número de espiras que é compartilhado entre o primário e cada um dos secundários vai ser igual em relação à posição do núcleo aqui, ok? Todo mundo lembra como é que funciona o transformador, né? Uma tensão que tem que ser variável no tempo, senão ele não funciona, né? Vai induzir aqui um campo magnético. Esse campo magnético induz uma tensão também variável no tempo lá no secundário, e os valores dessa tensão dependem evidentemente de características construtivas, por exemplo, do número de espiras que compõem a bobina do secundário, ok? Pronto, eu estou interessado aqui na indutância mútua que eu tenho entre o primário e cada um dos secundários, e é o que está descrito aqui como M1 e M2. Esse M é a indutância mútua, então, entre essas duas bobinas. Então, o que acontece aqui? Se eu medir a tensão que está sendo gerada, que está sendo aplicada aqui no meu indutor, eu vou ter uma corrente sendo gerada variável ao longo do tempo, que depende da indutância desse primário que eu tenho aqui. Quando eu vou, então, excitar o enrolamento primário com essa tensão, eu vou gerar tensão em cada um dos secundários, que aqui está sendo expressa por V1 de T e V2 de T. O valor dessa tensão gerada depende, então, da indutância mútua que eu tenho entre o primário e cada um desses secundários, ok? A tensão de saída desse sistema vai ser o quê? Vai ser a diferença dessas tensões que eu estou medindo em cada um dos secundários, ok? Então tá aqui, tensão no primeiro secundário, tensão no segundo secundário. Como eles são enrolamentos iguais, basicamente depende da diferença da indutância mútua. Quando aquele núcleo que é móvel está numa mesma posição em relação a cada um dos secundários, evidentemente as indutâncias mútuas são iguais e essa diferença de tensão dá zero. Mas quando eu desloco aquele núcleo, evidentemente eu altero a indutância mútua em relação a cada um dos secundários, e aí eu vou ter uma tensão de saída diferente de zero. Okay? Então, quando eu tenho um deslocamento, tá? Um deslocamento X, eu tenho então uma tensão sendo gerada que é proporcional à diferença das indutâncias mútuas que eu tenho do primário em relação a cada um do secundário. E eu verifico então dessa forma que a tensão de saída vai ser proporcional ao deslocamento X que eu tenho nesse sistema. A função de transferência de um LVDT é altamente linear, né? Então a tensão de saída depende basicamente da posição em que aquele núcleo vai estar em relação a cada um dos secundários, ok? Sistema altamente linear. Aqui algumas características do meu LVDT. Então aqui eu tenho o elemento, tá vendo? Ó, o meu núcleo móvel está aqui, eu vou acoplar, lógico, ele onde na peça que eu quero medir o deslocamento. E o interessante é que eu tenho faixas de operação bem pequenas, né? De 100 micrômetros até 25 centímetros. É um deslocamento razoável dependendo da aplicação, né? Que eu vou utilizar o elemento. E aqui as faixas de sensibilidade que eu consigo, né? Então a tensão gerada não é muito elevada, né? Em geral você precisa amplificar, mas é um elemento bastante usado para medir deslocamentos. Eu tenho uma variação do meu LVDT chamado transformador diferencial rotacional variável, RVDT. O funcionamento é semelhante ao LVDT, ok? A diferença é que o meu núcleo agora ele realiza um movimento circular, né? Então eu continuo tendo lá o meu secundário dividido em duas partes, e dependendo da posição desse
núcleo aqui em relação a cada um dos secundários, eu vou ter uma tensão gerada proporcional a essa posição que ele tem. Okay? Então, funciona exatamente igual, mas aqui eu estou querendo medir deslocamento angular, um LVDT, deslocamento linear. Um outro tipo de medidor de deslocamento angular baseado em indutores é o resolver e o síncro, que a gente vê daqui a pouco. Então, o funcionamento aqui é um pouquinho diferente, mas ainda está baseado em indução. Vamos ver como. Eu tenho, nesse sistema aqui, duas bobinas fixas, essa aqui e essa daqui, que a gente chama de bobinas estatóricas, e elas possuem uma defasagem mecânica de 90 graus. Tá vendo aqui que uma está a 90 graus da outra. E eu vou excitar cada uma dessas bobinas com tensões senoidais também defasadas de 90 graus uma em relação à outra. Então tá aqui, ó. Um eu vou colocar um seno de ômega-t, o outro eu vou excitar com cosseno de ômega-t. E eu tenho ainda uma terceira bobina que está acoplada a um eixo aqui que rotaciona, ok? Como é que ele funciona? A tensão de saída dessa bobina que está acoplada nesse eixo rotacional, ela depende da tensão que é induzida pelas bobinas estatóricas, ok? Então tem uma posição aqui, claro, em que a tensão induzida aqui vai ser nula, mas à medida que eu vario esse ângulo θ aqui, eu vou ter uma tensão que é induzida aqui relativa à posição angular que eu tenho. Como é que eu chego nessa expressão? Vamos ver. Então tá aqui, ó. Quando a bobina do rotor faz um ângulo θ com uma das bobinas do estator, a tensão induzida no rotor por uma dessas bobinas vai ser essa daqui, V0', V seno ômega-t cosseno de θ. O outro rotor, que está lá a 90 graus mecânicos defasados e com um sinal de excitação também 90 graus defasado, vai ser dado por V2' out. Então tá aqui, vai ser toda essa expressão. Trabalhando aqui, claro, né, com essa álgebra aqui envolvendo seno e cosseno, você vai verificar que a tensão de saída do rotor, devido à influência de ambas as tensões que forem induzidas, vai ser a soma da tensão induzida por um rotor mais a tensão induzida pelo outro rotor. Então tá aqui, quando eu faço essa soma algébrica, é claro, né, utilizando aí várias ferramentas de seno e cosseno, eu chego finalmente na expressão da tensão de saída induzida, que vai ser um seno de ômega-t mais θ, ok? Então o que está variando aqui? Está variando o θ, que é o ângulo, ok? Quanto maior o θ, então maior vai ser a tensão induzida aqui na saída desse sistema. O síncro funciona de maneira similar. A diferença aqui é que eu vou ter um pouquinho mais de precisão em relação ao resolver, tá? Mas você vai verificar que o princípio de funcionamento é parecido. Então, nesse caso, eu tenho 4 bobinas, sendo que são 3 bobinas estatóricas, são fixas. Agora, elas estão defasadas mecanicamente de um ângulo de 120 graus, uma em relação à outra. E eu ainda tenho a minha lá, bobina móvel, né, que está acoplada a um rotor. Ok? E a mesma coisa, dependendo do ângulo θ aqui, né, que é o ângulo de referência em relação a uma dessas bobinas, eu vou ter, então, uma tensão induzida nessa bobina estatórica. Tá aqui. Então, tenho as bobinas estatóricas e tenho a bobina rotacional, onde eu vou medir a tensão de saída, que essa tensão vai ser induzida, né, por cada uma dessas bobinas que são estatóricas, que são fixas. Tá aqui. Se eu olho em relação a uma das bobinas, eu tenho essa expressão aqui, V0'. Se eu olho em relação à segunda bobina, eu tenho V2' out, dado por essa expressão. Olhando a terceira bobina, V3' out, dada por essa outra
expressão aqui. Claro, vou fazer uma soma algébrica aí de seno e cosseno, utilizando as ferramentas para isso. E a tensão de saída, então, induzida na minha bobina que é móvel, vai depender, então, da soma das tensões que são induzidas por cada uma das bobinas estatóricas. Se você olha a expressão de saída desse sistema, você vai perceber que ela é muito parecida lá com o do meu resolver, só que aqui eu estou multiplicando por 3/2. Então isso me dá uma saída, uma sensibilidade um pouco maior. Eu vou ter mais precisão em relação a um resolver. Então tá aqui, olha a precisão desse tipo de transdutor, 0,07 grau. Então é uma coisa bastante precisa aí para medir posição angular. Um outro tipo de aplicação muito comum de indutor é para a detecção de objetos metálicos, na verdade, objetos ferromagnéticos. Então, para eu ter esse tipo de detecção, eu preciso dos seguintes elementos que vocês encontram nesses sensores comerciais. Eu preciso ter a minha bobina, ok? E essa bobina, evidentemente, ela está excitada aqui por um sinal senoidal, né? Um sinal variável no tempo. Para quê? Para induzir justamente campo magnético, né? Eu preciso ter um Schmitt trigger, porque nesse tipo de sensor não interessa a intensidade de campo magnético que ele vai detectar, e sim detectar se tem alguma peça passando na frente do sensor ou não. Então ele vai transformar esse sinal numa saída digital, né, num 1 ou 0, e evidentemente um amplificador para amplificar esse sinal. Como é que ele funciona? Então tá aqui, o meu sensor tá aqui, tá? Tô olhando aqui a cabeça do sensor e tô observando a minha pecinha de material ferromagnético se aproximando aqui. Então, à medida que essa peça vai se aproximando, a amplitude desse sinal aqui vai diminuindo. Quando ela chega mais próximo da cabeça do sensor, esse sinal tende a ser muito próximo, muito baixo, ok? E o Schmitt trigger está aqui justamente para transformar esse nível de sinal aqui num 0, e à medida que a peça vai se afastando, o Schmitt trigger vai comutar isso para um nível alto, ok? Então é utilizado para detecção de peças dessa maneira. É esse tipo de sensor que vocês encontram aí, que é muito comum também utilizar. Muita gente às vezes olha isso daqui e acha que é um sensor capacitivo. Por quê? Porque o encapsulamento é muito parecido. Pessoal, acho que a gente já comentou isso nas aulas. Encapsulamento, ele serve para ser ajustado à aplicação. Então, é capaz de você encontrar sensores de naturezas distintas, mas com encapsulamentos muito semelhantes, porque eles estão ali para se encaixar na aplicação, ok? Então, isso tudo sempre tem que ser levado em conta. Vamos falar um pouco agora de transdutores magnéticos, né, que estão relacionados com indutores, de certa forma. Quando eu quero detectar campo magnético, né, eu também tenho várias unidades que eu posso utilizar isso daqui. As mais comuns são o Gauss e o Tesla, ok? Nessa tabela aqui ele está expressando o campo magnético em Gauss. E os de bobina, que aqui está escrito como search coil, você verifica que ele consegue medir uma ampla faixa de campo magnético, porque eu consigo construir bobinas aí com diversas características, então eu consigo pegar essa larga faixa. Existem N maneiras de se medir um campo magnético, mas as mais comuns para as aplicações aqui de automação vão ser duas, tá? Os sensores de efeito Hall, que de longe são os mais utilizados para isso, pela simplicidade, tá? E outro tipo é a magnetoresistência. Também é utilizada, mas em uma menor escala. Vamos entender como é que funcionam esses dois transdutores magnéticos.
eu posso utilizar esses elementos para diversas aplicações, ok? Então, por exemplo, aqui uma chave magnética, onde eu vou acoplar o meu sensor aqui e eu tenho um ímã fixo. Então, em muitas dessas aplicações, o meu ímã ele é fixo, ele está numa posição fixa em relação ao meu sensor. E à medida que eu introduzo, por exemplo, algum elemento que feche esse circuito magnético de uma outra maneira, eu interrompo o fluxo magnético aqui para o meu sensor e aí ele fica desligado. Posição angular, então olha só, aqui eu tenho, pode ser um indutor, pode ser um sensor Hall, por exemplo, ou outro tipo de sensor magnético. Olhem só o encapsulamento, que é muito parecido com o que a gente viu anteriormente. À medida, então, que esse objeto ferromagnético se aproxima aqui da cabeça do meu sensor, né? Então, ele vai acionar o circuito. Ok? Então, essa é uma das aplicações, por exemplo, onde tem lá o Schmitt Trigger, né? E um sensor muito comum que tem no automóvel, que é chamado de sensor de rotação, é um dos elementos da injeção eletrônica, né? Então eu tenho lá uma roda dentada, que é composta de material ferromagnético, e eu tenho lá um sensor magnético. Então, à medida que a contagem, né, desses dentes aqui passando na frente do meu sensor ao longo do tempo vai me dar então a rotação que eu tenho lá no motor. Se esse sensor aqui se afasta, ele perde a leitura e aí o motor para de funcionar, né? A injeção perde a leitura e aí o motor para de funcionar. Então, é um sensor que em muitos veículos é fácil de você localizar ele ali, né? Você bate o olho nessa roda dentada e vê que tem um elemento próximo ali. Esse aqui vai ser o sensor de rotação, que em geral é um sensor Hall, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, os indutivos, se eu quero utilizar eles para medição de campo magnético, eu só posso utilizar eles para medidas dinâmicas de campo magnético. Por quê? Lembra que o efeito indutivo é baseado no efeito Hall, e o efeito Hall diz que para eu ter qualquer tensão sendo gerada ou induzida, eu preciso ter variação do fluxo magnético ao longo do tempo. Então, isso só vai servir para ser utilizado quando eu tenho variação do campo magnético. Os sensores do tipo Hall e magnetorresistência, eles permitem medidas estáticas de campo magnético também. Então, essa é a principal diferença que eu tenho de uso de uns em relação aos outros, ok? Vamos ver o sensor Hall, que é o mais utilizado primeiro, tá? Então, vou utilizar tanto para detecção de intensidade de campo magnético, como posição, deslocamento de objetos, e, em geral, ele é fabricado a partir de materiais semicondutores. Tá? Esse sensor ele leva o nome do efeito físico, que foi descoberto em 1879 pelo Hall. E ele verificou o seguinte: quando uma placa condutora é submetida simultaneamente a uma corrente elétrica e ao campo magnético que está perpendicular à direção do fluxo dessa corrente, surge uma diferença de potencial perpendicular a ambas as grandezas, e essa DDP é conhecida como tensão Hall, VH. Então, toda vez que você vê sensor falando de campo magnético e vê um VH, ele provavelmente está se referindo à tensão Hall. Como é que funciona o efeito Hall? Todo mundo conhece esse gráfico lá das aulas de eletromagnetismo, ok? Eu tenho aqui a força eletromagnética, a direção do campo magnético e a direção de uma partícula carregada se movendo a uma dada velocidade. Todas essas grandezas aqui são perpendiculares entre si, ok? Quando um elétron se movimenta através de um campo magnético, ele sofre a ação, então, de uma força perpendicular à direção desse movimento. Essa força vai ser dada pela intensidade da carga, o valor da carga do elétron, a velocidade desse elétron e da intensidade desse campo magnético. Eu posso reescrever essa expressão
né, descrevendo a força eletromagnética como a carga vezes um campo elétrico conhecido como campo elétrico Hall, ok? Então o campo Hall vai depender aqui, cancelando, né, essas cargas aqui na equação, da velocidade dessa partícula carregada, desse elétron, e da intensidade do campo magnético. O que acontece no efeito Hall? Então, eu aplicando corrente elétrica numa placa, ok? E aplicando um campo magnético perpendicular à direção dessa corrente, eu tenho o surgimento da força eletromagnética também perpendicular a essas grandezas. O que acontece com o elétron se movendo aqui a uma dada velocidade? Ele sofre a ação dessa força e vai passar mais próximo de uma das extremidades dessa placa aqui, ok? Ué, se o elétron está passando aqui por uma das extremidades dessa placa, então eu vou ter um lado da placa mais negativo do que outro. O que eu estou fazendo aqui? Estou promovendo uma separação de cargas. Separação de cargas é tensão elétrica. Então, quanto maior for a intensidade dessa corrente ou desse campo magnético, maior vai ser a separação de cargas nas laterais dessa placa. Consequentemente, maior vai ser a tensão Hall que está sendo gerada aqui. Ok? Vamos continuar o equacionamento. Então, a separação dessas cargas vai gerar esse campo elétrico transversal conhecido como campo elétrico Hall. Se eu estou falando de uma placa, ela tem uma área de seção transversal e eu posso então definir isso em termos de densidade de corrente, que é a corrente dividida pela área da seção transversal dessa placa, ok? A densidade de corrente também pode ser definida aqui pela densidade de carga, valor da carga, e a velocidade dessa carga. Bom, igualando então esses dois termos aqui, né, e nós já tínhamos definido lá que o campo Hall era, na verdade, a velocidade vezes o campo magnético. Aqui eu isolo a velocidade e vou chegar então nessa expressão aqui. Isolando então o campo Hall, eu chego nessa expressão onde eu verifico que a intensidade desse campo Hall depende da intensidade da corrente que está aplicada, do campo magnético e das outras características do meu sistema. Então, a densidade de carga ou a área da seção transversal eu não vou mexer, né? Porque ela já é um parâmetro fixo. Esses outros dois aqui podem ser variáveis. Todo o campo elétrico vai ser definido também pela tensão dividido pela distância, né, de separação de dois meios. Então, eu vou pegar esse termo e substituir lá na expressão anterior. Fazendo isso, finalmente eu chego aqui na expressão da tensão Hall, ok? Mas muitas vezes vocês não veem a expressão escrita dessa forma, vocês veem um RH nessa expressão. O que é esse RH? Esse RH nada mais é do que o coeficiente Hall do sensor. Ele é 1 sobre NQ. Então, o 1 sobre NQ da expressão anterior vai ser substituído por esse RH aqui. Ok? Pronto. Quando eu olho essa expressão, finalmente eu vejo que o L aqui, que é a espessura da placa, ele é fixo, você não muda. O que muda só é a intensidade da corrente que está sendo aplicada do campo magnético. E do ângulo também, que estava sendo desprezado naquelas expressões, mas ele é um seno θ também. Por que ele é desprezado? Porque muitas vezes, pessoal, na maioria das aplicações de sensor Hall, você usa um ângulo θ de 90 graus, valendo 1. Okay? Porque em muitas aplicações você não quer determinar a intensidade do campo magnético. Você só quer determinar presença ou ausência do campo magnético. Ou seja, te dando sinal aqui de 1 ou 0. Né? A maioria das aplicações de sensor Hall trabalha dessa forma.
Então tá aqui. Se eu não tenho nenhum campo magnético perpendicular a essa superfície, então as linhas de campo aqui são todas paralelas, né? Não tem nenhuma perturbação, então eu não vou ter diferença de potencial aqui nas laterais dessa placa. Quando eu aplico um campo magnético perpendicular a essa superfície, então eu gero uma força eletromagnética que vai causar um desvio dessas cargas para a lateral da placa e eu vou então consequentemente gerar uma tensão nas laterais dessa placa. Essa tensão é a tensão Hall. Existem diversos vídeos explicando isso e mostrando animações do efeito, então, como sempre, eu vou deixar os links ali na descrição do vídeo para vocês assistirem e acho que isso vai ajudar bastante na compreensão do efeito, tá? Aqui nós temos a simbologia que descreve um sensor Hall no circuito. Então tá aqui. Esse X ele vai indicar a direção do campo magnético, então em geral, como eu mencionei, ele é perpendicular. Eu tenho terminais para aplicação do potencial elétrico, né, que vai gerar a corrente, e eu tenho terminais para fazer a medição da tensão Hall gerada. Então esse elemento em geral ele é encontrado com 4 terminais ou 3 terminais. O de 3 terminais, na verdade, ele já é um circuito onde você vai aplicar o sinal em um dos terminais, né? Provavelmente o outro está errado, e outros 2 terminais para você fazer a medida da tensão de saída, a medida da tensão Hall. Então, esse elemento, é claro, como ele tem esses terminais aqui, ele tem resistências elétricas atreladas a isso. Então, a tensão que é gerada também depende dessa característica construtiva. Tá aqui, ó. Então, eu tenho, em geral, nos catálogos, uma resistência chamada aqui de RI, que é a resistência desses terminais de controle, a resistência dos terminais em que eu aplico a tensão para gerar a corrente, e eu tenho a resistência dos terminais de saída, que em geral é representada por esse Rout aqui, é a resistência de output, resistência de saída. Essa tabela tem alguns valores típicos que eu utilizo, né, para operar o sensor Hall. Então essa corrente de controle em geral é de 3 mA, a resistência dos terminais de entrada são de 2,2 kΩ, a resistência do terminal de saída 4,4 kΩ, ok? Sensibilidade 60 microvolts por Gauss, tá? Tem alguma variação da sensibilidade com a temperatura, mas é baixa, né? Dá para perceber 0,1% por aumento de temperatura, ok? E se eu quero medir fluxo ou campo magnético, é ilimitado, em teoria, né? Bom, não é bem assim, mas tudo bem. Tá? Lembrando que aqui nessa tabela está em Gauss, 1 Tesla equivale a 10.000 Gauss. Tá? Bom, ele é um sensor bastante linear, né? Então lembrando que depende da intensidade do campo magnético, mas também do sinal que eu estou utilizando para polarizar. Então, quanto maior for a intensidade da tensão que eu estou utilizando para polarizar ele, né, para gerar a corrente, maior vai ser a sensibilidade. Mas isso também pode gerar um problema. Se ele depende do meu sinal de polarização, qualquer variação nesse sinal de entrada vai afetar a tensão Hall. E aí, como é que eu sei se essa variação foi causada pela variação do campo magnético, que em geral é o que eu quero detectar, e não por um sinal, uma variação da minha fonte de alimentação. Então, uma das estratégias quando você trabalha com sensor Hall é que você obrigatoriamente precisa ter um estabilizador de tensão na entrada desse sensor Hall para que essa tensão fique constante e aí qualquer variação do meu sinal de saída seja relativa à variação do campo magnético
e não da tensão de alimentação. Que estabilizador que é utilizado? Nós já estudamos na disciplina. Em geral, ele vai utilizar um diodo Zener aqui para regular a tensão. Então tá vendo que essas coisas são utilizadas. Quando você compra um sensor Hall, pessoal, em geral é esse tipo de circuito que já está lá dentro do encapsulamento. Então você não tem só a placa Hall, você já tem o estabilizador e o circuito amplificador dentro daquele chipzinho ali. Okay? Por isso que vocês já têm saídas de tensão maiores, né? E não precisa se preocupar tanto com a sua fonte que você está colocando ali para polarizar o elemento por conta desse arranjo que já existe. Vamos falar um pouco de magnetoresistência, né? Que não é tão usual quanto o sensor Hall. O sensor Hall vai ser realmente o mais aplicado, até mesmo porque a saída dele já é tensão, né? Esse aqui, por ser uma resistência, eu vou ter que utilizar novamente aquelas estratégias que a gente já conhece para condicionar a resistência. Bom, vamos entender o que é esse efeito. Então, vai ser a mudança de propriedades resistivas de um material quando eu submeto ele a um campo magnético. E quem caracterizou esse efeito foi o Lord Kelvin lá em 1856. Ele verificou o seguinte, que a resistência elétrica de alguns materiais aumenta quando o campo elétrico e o campo magnético estão na mesma direção. E essa resistência diminui quando o campo elétrico fica perpendicular à direção do campo magnético. Então, se eu vou aumentando esse ângulo, né, do campo elétrico em relação ao campo magnético, essa resistência vai diminuindo até chegar no valor mínimo que ocorre quando elas estão a 90 graus. E esse efeito é pronunciado em materiais ferromagnéticos, ok? Algumas ligas de ferro-níquel, assim por diante, e alguns materiais semicondutores também. Então tá aqui. Se eu tenho um magnetoresistor, né, eu vou trabalhar de modo a deixar esses campos perpendiculares para que eu tenha resistência baixa e alinhados para que eu tenha a resistência elevada. Okay? Como é que eu condiciono isso? É uma resistência, então eu vou utilizar todas aquelas estratégias para condicionar o sinal. A gente não precisa perder tempo aqui. Algumas características de magnetoresistência, né? Então, é resistência, então é afetada por temperatura. Lembra que a temperatura é um sinal parasitário, então já sabemos as estratégias para minimizar ele. Ok? É relativamente linear, ok? Tem alguma deriva. Mas por que o sensor Hall é mais utilizado do que isso daqui? Bom, primeiro, como a gente já mencionou, sensor Hall de pode ser considerado autoalimentado, ou seja, ele já te dá uma saída em tensão, e esse aqui é uma resistência, eu preciso ter todo aquele condicionamento e todo aquele cuidado para eliminar o efeito parasitário de temperatura. Outro problema é o preço, tá? Essa tabela aqui ela pode até não estar muito atualizada, mas dá para ter uma ideia da comparação do sensor Hall em relação às magnetoresistências. O sensor Hall tende a ser bem barato, né? Então você encontra isso aqui por até algumas unidades de real. Não é muito fácil de se obter, de se trabalhar, né? Com esse tipo de elemento. Já o magnetoresistor tende a ser mais caro e não tão fácil de ser encontrado, tá? Por quê? Porque esse efeito ele não é tão, eu diria que ele não é tão trivial assim, talvez não seja tão fácil de você fabricar um sensor explorando esse tipo de efeito, tá? Isso aqui é uma suposição minha, eu não tenho muita experiência com isso, mas eu sei que esse tipo de elemento ele é muito pesquisado para desenvolver sensores, né? Porque é um resistor, de qualquer forma, resistor é sempre interessante pelo tipo de arranjo que você pode fazer com ele, né, etc. Mas o sensor Hall realmente ele vai ser o mais utilizado. Então, em diversas aplicações aí que vocês estão falando de sensor magnético, você vai falar de sensor Hall e de indutivo, tá? Magnetoresistivo aí seriam aplicações muito, mas muito específicas. Eu acho que seria até interessante vocês pesquisarem sobre essas aplicações aí, né? Ok?
Bom, vamos lá. Esse exercício aqui, ele é um exercício hipotético, mas ele é interessante para a gente, para nos conduzir aqui a um outro tipo de aplicação de sensor magnético que eles não dizem isso, mas ele é baseado no efeito Hall, sim. Então, o problema aqui é o seguinte: eu quero medir o fluxo sanguíneo, né, de uma artéria. Tá? Então, a gente sabe que no sangue eu tenho partículas de ferro, então o ferro, material ferromagnético, eu poderia usar para isso um sensor Hall para medir esse deslocamento. Então é isso que ele está querendo saber. Qual é a tensão Hall que vai ser gerada nesse sistema? Então ele colocou um ímã aqui e colocou os eletrodos aqui perpendiculares à direção desse ímã, né? E o sangue também está correndo perpendicularmente a a direção dessas grandezas. Então eu vou ter uma tensão Hall sendo gerada aqui, né? Nesse tipo de sistema vocês vão calcular. Mas olha que interessante, ele está medindo fluxo de um fluido utilizando o princípio o princípio magnético. Isso existe de fato, tá? Para medir sangue eu nunca vi, mas para medir outros tipos de fluidos que tenham características ferromagnéticas existem. E é o transdutor magnético, é o que a gente chama de flow meter magnético. Como é que funciona esse elemento? Então, ele tem, em geral, duas bobinas. Essas bobinas aqui, na verdade, são eletroímãs, então ele vai gerar um campo magnético com essas bobinas, né? E ele tem aqui dois terminais que estão perpendiculares à direção dessas bobinas aqui que estão gerando o campo magnético, ok? Para que ele tem esses dois eletrodos aqui na transversal? Para medir justamente a tensão que é gerada. E o fluido está passando aqui, ok? Se deslocando com uma dada velocidade. Se eu tenho então um fluido com partículas que são ferromagnéticas, que são carregáveis, quando eu submeto essas partículas aqui a um campo magnético, elas vão sofrer um desvio, né, para as laterais desse tubo aqui, separando essas cargas, e aí, consequentemente, eu tenho a tensão sendo gerada, que é proporcional à separação dessas cargas, à velocidade dessas cargas, porque aqui o que vai ser variável vai ser a velocidade da carga e não o campo magnético, né? Eu vou manter ele constante possível, e aí eu consigo, então, relacionar essa tensão que está sendo gerada com a velocidade desse fluido que está passando aqui. Então, isso é o famoso flow meter magnético. Vocês vão encontrar isso aí, né? Dependendo do ramo de aplicação que vocês vão. Já teve alunos aqui na disciplina que vendiam esse tipo de sensor e não entendiam muito bem como é que funcionava, tá? É basicamente um sensor de efeito Hall. Eu também vou deixar um vídeo aqui na descrição que ilustra muito bem o funcionamento desse sensor, e ele é interessante porque dependendo do sentido do deslocamento aqui do fluido, você vai ter uma mudança de tensão que também vai estar relacionada a isso. Então ele consegue medir não só a velocidade, o fluxo, né, a velocidade de deslocamento desse fluido, como a direção que esse fluido também está tomando aqui dentro do tubo, ok? Então é isso que a gente tem para falar de transdutores magnéticos. Bom, pessoal, essa foi então a nossa aula aí sobre sensores indutivos e magnéticos. Façam os exercícios da apostila e me enviem as dúvidas aí, ok? Até a próxima, pessoal.